how are you? Well, hoje nós estamos aqui então para conversar um pouquinho sobre o past simple, que nada mais é do que o passado simples, no qual a gente vai expressar routines in the past, finished actions, and so on. Então, a gente vai falar bastante de rotinas, coisas que aconteceram, finished actions, ações que terminaram, ou um evento específico no passado que aconteceu. Para lembrar disso, vou te pedir para lembrar lá do present simple. Lembra que no present simple, ou em qualquer tempo verbal em inglês, a gente sempre tem auxiliares, né? São aqueles verbos que vão te ajudar a formar o passado, ou o presente, ou o futuro, enfim, a formar o tempo verbal. Lá no present simple, eu te disse que a gente tinha o do como verbo auxiliar e que se ele estava na terceira pessoa, ele acabava pegando um S, lembra? Então, ele virava does. No past simple, a gente vai continuar utilizando isso aqui, só que daí o do, ele vai ir para o passado. Então, o do e o does, eles viram uma coisa só, que é o did. Logo, o did é o nosso verbo auxiliar quando a gente fala em past simple, tá? Lembrando que o auxiliar, ele não tem tradução. Quando a gente vai pegar a frase inteirinha com o verbo auxiliar, a gente não traduz ele, tá? Bora lá, então. Vou te dar alguns verbos como exemplo. Vou te dar o verbo work, study, call. Já botei no passado quase. Call, write, som W, write. Mais um, vamos pensar em mais um. Make. Ok? Vou botar o verbo go também, que ele é bem usado, e daí fica 3 e 3. Para fazer o tempo verbal, a gente vai precisar de 3 formas, né? 3 usos. O primeiro é o affirmative. No affirmative, é o único dos 3 que eu vou falar para você hoje que você vai utilizar o verbo com modificação. Já volto nessa frase, tá? Como que eu faço affirmative em inglês? Eu vou ter 2 situações dentro da affirmative, ou melhor, dentro dos verbos em si. Eu vou ter os regular verbs, que são os verbos regulares. Ou seja, quando eu falo em regular verb, eu tô te dizendo o seguinte, que eu vou acrescentar como regra geral ed no final do verbo, tá? Esse ed, ele é uma partícula, uma particle, que vai mostrar que a minha frase está no passado. Então, quando eu te digo assim, ó, I worked really hard yesterday. I worked really hard yesterday. Eu trabalhei muito ontem. I worked really hard. Como eu sei que está no passado? Por 2 coisas. Primeiro, porque eu tenho o ed aqui. E segundo, porque eu tenho o yesterday, que está me dizendo que é ontem. Então, é uma partícula, não. Uma palavra que vai ajudar a dar sentido para o meu verbo, tá? Esse é o verbo regular, porque eu só botei ed. Eu também posso dizer assim, she studied Spanish last year. Ela estudou espanhol ano passado. She studied Spanish last year. Ok? Beleza. Então, prof, por que mudou? Vocês viram que aqui mudou o I, ele trocou para o Y? Porque eu vou ter uma situação. Na verdade, é só um ajuste na palavra, não é nem uma situação específica. Mas assim, o normal é a gente acrescentar ed no final do verbo, né?
Então, quando eu acrescento ed, eu vou ter verbos como work, play, call, alright? Vou fazer uma tabelinha aqui pra ti. Agora, se o verbo já terminar em e, eu vou botar aqui pra ti, ó. Worked, played, called. Se o verbo já terminar em e, eu só acrescento de. Exemplos: decide, reserve. Deixa eu ver se tem mais algum que eu me lembre. Use, ou melhor, love. Love é um verbo bom, que a gente usa bastante. Decided, reserved, loved. Ok? Eu só acrescentei de no final. E tem casos como study, que é, eu vou dizer assim, não vou botar aqui, consonant plus y. Se eu pegar o verbo study, olha aqui em cima, study, ele termina em y e antes do y eu tenho consoante. Então, eu tenho que botar um ied. E daí, nesse caso, eu tenho o verbo study, eu tenho cry, fly. Não, fly é irregular. Não dá. Copy é regular. Então, aqui eu vou tirar o y e vou acrescentar um i no lugar. Studied, cried, copied. Ok? Belezura. Para pronunciar esse ed, eu tenho algumas diferenças, tá? Na pronúncia. Eu vou deixar esse arquivo com essas explicações. Aqui a gente tem um resumão de como usar o past simple, mas é nisso aqui que eu quero focar contigo agora. Então, tem algumas diferenças na pronúncia do ed quando a gente vai falar essas palavras, tá? Porque assim, dependendo de como a palavra termina, e eu já vou te mostrar aqui que a gente tem essas especificidades, mas tu não precisa decorar isso, tá? Isso aqui vem com a prática. Conforme tu for praticando, conforme tu for estudando, isso aqui vem automático. Então, olha só. Quando a gente tem verbos que terminam em T ou D, como é o caso de want, need, parece que a gente acrescenta uma vogal. Aqui eu não tô falando de escrita, tô falando só de pronúncia, tá? Então, na hora de botar o ed, parece que eu falo wanted. Eu pronuncio esse e, fica ud, wanted, needed. Ok? Não soa tão forçado que nem eu falei agora, porque eu tô querendo te mostrar isso, mas é mais ou menos por aí. Com algumas terminações do verbo, for example, P, Q, SH, CH, GH e assim por diante, esse ed no final do verbo, ele vai ter um som de T. Por exemplo, eu não vou falar helped, eu vou falar helped, looked, washed, watched, left, breathed, kissed, danced, fixed. Deu para notar essa diferença? Esse ed no final ele soa como um T. Aqui antes ele soava como um ud, wanted, né? E aqui é t. Tenta fazer aí. It, t. E também quando eu tenho algumas outras terminações, digamos, esse ed no final ele vai ter só o som do D. Então, d. Look, it, t, d. Ok? Eu sei, é estranho só o som, assim, mas pensa comigo. Wanted, helped, called, ok? Cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Se tu quiser pesquisar o que tu não sabe desses verbos, fica à vontade. Eu só queria te mostrar que tem essa diferença na pronúncia, tá? Agora, vamos voltar para cá. Então, essa é a forma affirmative no Simple Past.
Porém, temos também alguns verbos que são chamados de irregular, ou seja, os verbos irregulares. Irregular verbs, que daí, qual é o padrão deles? Nenhum, eles são irregulares. Então, no pattern, não tem padrão nenhum para a gente formar a frase. Assim, ó, boa notícia, são muitos mais verbos regulares do que irregulares. Então, tu não tem que te preocupar muito com eles, não. Tu tem que saber eles, porque eles são super importantes, eles aparecem com bastante frequência no inglês. Mas olha só, eu também vou deixar junto essa outra tabela que a gente tem os 75 Common Irregular Verbs, os mais utilizados. Eles são em torno de 200 só. Ah, é muito. Não, não é. Pensa que tem uns 9.000 verbos na língua inglesa e só 200 são irregulares. Os outros todos tu vai acrescentar ele no final. Então, olha só. Essa tabela, normalmente elas mostram 3 colunas. Aqui são 3 colunas repetidas 3 vezes, tá? Então, tu só olha para essas 3 aqui. A coluna amarela é a dos verbos no infinitivo, ou seja, a forma básica deles. No caso, como a gente utiliza eles no present simple. Aqui, nessa coluna azul, que é a coluna do meio, tá o que nos interessa nessa aula, que são o past simple. Então, como que é o verbo no passado na forma mais simples. Essa coluna rosa, que é o past participle, você vai aprender ela quando você for ver outros tempos verbais, por exemplo, past perfect, present perfect, voz passiva, também tu vai utilizar isso aqui. Por enquanto, tu só ignora. Tu vai focar nessas duas aqui, tá? Então, olha só, vou te mostrar um verbo que é muito comum. O verbo do, que é o que a gente utiliza. No passado, ele fica did. Por isso que o auxiliar do past simple é o did, porque no passado, é o passado do do, na real. Drink, beber, a gente fala drunk. Eat, a gente fala ate. Então, isso aqui é para ti ir olhando, tá? Como que são esses verbos. Se tu quiser outra tabela na internet, tem várias dessas que vão te mostrar. Tem outras formas. Eu quero ver se eu consigo te passar também uma outra forma de estudar verbos irregulares por grupos. Mas não prometo nada. E daí aqui vai ser a mesma coisa, com verbos irregulares. Eu vou pegar, por exemplo, aqui esses 3 que eu tinha usado em cima. Então, she wrote a book. For example, they made a cake. They made a cake. My mother and I went shopping. Minha mãe e eu fomos às compras. We went shopping, tá? Então, notem, wrote é o passado de write. Made é o passado de make. E went é o passado de go. Não tem padrão nenhum aqui. Então, infelizmente, eu vou te dizer assim que os verbos irregulares, eles são a tabuada do inglês, tá? Tu vai precisar saber deles. Mas, enfim, vamos praticando isso mais adiante, tá? O que nós temos em seguida? Nós temos a negative form. Um detalhe importante que eu não lembro de ter dito é o seguinte. O lado bom disso tudo aqui é que não tem uma conjugação para cada pessoa. É a mesma conjugação para todo mundo. Então, vamos pegar aqui... Deixa eu botar em azulzinho. Vou pegar o verbo... pegar o work mesmo. Eu vou dizer I worked, you worked, she worked, e assim vai para todo mundo. Com he, com it, com we e com o they, é worked para todo mundo, tá? Mesma coisa na negativa e na interrogativa também. Então, com a negative, a única coisa que vai mudar é o seguinte. Lembra lá no present simple que eu te disse que quando vai o auxiliar na frase, todas as modificações que precisam ser feitas no verbo, elas vão pro do e pro does, né?
Aqui é a mesma coisa, vai tudo pro did. Então, quando eu digo I worked really hard yesterday, eu vou colocar assim, ó, I did no passado. Did com not vai ficar didn't. Work. Work voltou ao normal porque o passado veio para auxiliar. I didn't work really hard yesterday. Só passei a frase de antes para o passado. I didn't work really hard yesterday. She studied Spanish last year. She didn't. Study. Olha o study voltando ao normal. French. Era Spanish, mas pode ser French. Last year. Ok? Dessas aqui em cima. She wrote a book. Vou trocar para he, porque dá na mesma. He dá na mesma em termos de gramática, tá, pessoal? Mas em termos de sentido muda tudo. He didn't write a book. They didn't make a cake. My mother and I didn't go shopping. Não vou escrever tudo, mas é nesse sentido aqui, tá? Tu vai utilizar, então, o didn't. E o verbo principal, ele volta ao normal. Tu não precisa colocar mais ele no passado aqui, beleza? E para fazer a forma negativa, interrogativa, ela é também da mesma forma que a gente fazia lá no present simple. Interrogative, a gente vai puxar o verbo para o começo. Que verbo? O auxiliar. Então, se eu dizia aqui, she wrote a book, eu vou perguntar, did she write a book? Se eu perguntei com did, a resposta vai ter que ser com did. Então, eu vou dizer, yes, she did. Ou então, no, she didn't. Lembra da resposta curta que a gente utiliza para não ser grosseiros? E vocês sempre vão utilizar o did, porque o did está na pergunta. Pergunta com did, resposta com did. Pergunta com do, resposta com do. Pergunta com does, resposta com does. Pergunta com is, resposta com is, ou, né? Assim por diante. He didn't write a book. She didn't write a book. Também pode acontecer de eu perguntar assim para vocês. What did you eat for lunch? O que você comeu no almoço? What did you eat for lunch? E daí, a resposta, ela não pode ser com yes ou no. E como eu quero saber o que você comeu, você vai me dar uma resposta afirmativa. Então, eu vou dizer, I ate pasta and salad. Sei lá, só tô dando um exemplo. I ate pasta and salad. Ate é o passado do verbo eat. Aqui ele aparece no passado porque eu estou numa frase afirmativa. Belezinha? Lembrando, vou fazer um parêntese aqui do lado. Lembrando que quando a gente fala com o verbo to be, no passado, ele vira was para singular e were para plural. Então, com o be, ele vai ser usado was para I, he, she, it. E were para you, we e they. Quando que eu vou usar isso? Quando eu quero dizer algo que eu era ou eu estava, onde eu estava naquele momento. Posso dizer assim, I was at home. She was in her room. Ela estava no quarto dela. She was in her room. They were happy. Eles eram felizes, ou eles estavam felizes, não sei, né? We
were there. Nós estávamos lá. Isso aqui, pessoal, é simple past, tá? Porque eu tenho o verbo be conjugado no passado, was e were, e depois do verbo eu só tenho complemento, eu não tenho outro verbo. Nós vamos ver no próximo vídeo que se eu tenho outro verbo depois, é outro tempo verbal. Aqui, para ser past simple, eu tenho que ter o verbo to be como verbo principal e outro complemento depois, eu não vou ter outro verbo. Para fazer negativa, I wasn't, she wasn't, vou botar aqui, wasn't, que daí é was not, e weren't, que é were not, tá? They weren't happy, we weren't there, ok? Se tiver dúvidas, dá um grito and that's it. See you!